Carta de Cuiabá, 2025. Pelo serviço público como pilar da democracia e contra a reforma administrativa. A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado, CONACAT, reunida em seu 10º Congresso, realizado de 4 a 6 de dezembro de 2025, em Cuiabá, no Mato Grosso, reafirma seu compromisso com a defesa do serviço público, da democracia e dos direitos dos servidores e servidoras que garantem o funcionamento do Estado brasileiro. Em um contexto de ataques sistemáticos às instituições públicas, em especial por meio da PEC 38 de 2025, conhecida como reforma administrativa, este Congresso consolidou um posicionamento firme e coletivo. Rejeitamos integralmente esse projeto de desmonte do Estado, que ameaça os direitos sociais, fragiliza a economia federativa e compromete a continuidade das políticas públicas. O serviço público como pilar da democracia. Defender o serviço público é defender a democracia e a soberania popular. É o servidor público quem assegura que os direitos previstos na Constituição cheguem à população. A PEC 38 desvirtua esse papel ao submeter a administração pública a uma lógica de metas e bônus, transformando o servidor em executor de ciclos de governo e não em garantidor de políticas permanentes. Essa lógica fere a continuidade institucional, politiza a gestão pública e enfraquece a capacidade técnica do Estado. Sem compreender a importância do servidor, não há como compreender a importância de defendê-lo. Por isso, a CONACAT reafirma a necessidade de reconectar o debate público sobre o Estado e o serviço público com a sociedade, traduzindo o impacto real que o desmonte administrativo traria para a vida das pessoas. Contra a centralização e o desmonte federativo. A PEC 38 concentra ainda o poder em Brasília e impõe uma lógica vertical de comando, retirando de estados e municípios a autonomia para definir as suas estruturas administrativas e suas políticas públicas. Esta proposta contraria o Pacto Federativo e submete os entes subnacionais a regras rígidas de despesas e metas de desempenho, impossibilitando respostas adequadas às realidades regionais. A centralização proposta por essa PEC, sob o falso discurso de modernização, produz desigualdade territorial e viola a essência democrática da Constituição de 88. A farsa da modernização e os impactos sobre os direitos. A reforma administrativa é uma farsa travestida de modernização. Ela não combate privilégios, mas retira direitos de quem sustenta o funcionamento do Estado. A proposta extingue garantias históricas, cria vínculos temporários e fragiliza a estabilidade, condição essencial para o exercício técnico imparcial da função pública. Além disso, ela institucionaliza o arroxo fiscal, reduz o investimento social e impede a recomposição salarial e o ingresso de novos servidores, resultando em serviços sobrecarregados e a populações desassistidas. Comunicação estratégica, a voz que defende o Estado. O 10º Congresso destacou a comunicação como instrumento essencial de resistência e mobilização. É urgente que sindicatos, associações e federações ampliem seus investimentos em comunicação estratégica, produzindo narrativas acessíveis e conectadas com a sociedade. Falar com o público exige linguagem clara, emocionalmente honesta e fundamentada em fatos. Precisamos romper o isolamento do discurso corporativo,
disputar a opinião pública e mostrar que defender o serviço público é defender o direito de todos. Movimentos associativos e sindicais como força de resistência e proposição. A força dos movimentos sindicais e associativos está na sua capacidade de unir diferentes carreiras em regiões em torno de uma pauta comum: a defesa do Estado democrático de direito e da valorização das carreiras públicas. É preciso atuar de forma articulada, com diálogo institucional, mas também com ação combativa e mobilização permanente. A luta sindical contemporânea deve combinar estratégia, criatividade e persistência, sem abrir mão da firmeza diante de projetos que fragilizam o Estado e os servidores. Tecnologia e inovação a serviço do bem público. A inteligência artificial e a inovação tecnológica oferecem oportunidades concretas para ampliar a produtividade e a eficiência do serviço público, permitindo que servidores se dediquem menos a tarefas repetitivas e mais à promoção das políticas públicas que transformam a vida das pessoas. Mas a tecnologia deve ser ferramenta, não substituta. O serviço público é, antes de tudo, humano, e é na sensibilidade, na escuta, é no compromisso ético dos servidores que reside a sua legitimidade. A automação deve se encaminhar junto da responsabilidade social, garantindo que o avanço tecnológico não desumanize o atendimento, não exclua o cidadão e não substitua o papel insubstituível do servidor na mediação das relações entre Estado e sociedade. O Estado moderno é aquele que alia inovação, transparência, ética e sensibilidade, colocando a tecnologia a serviço do bem comum e não da despersonalização das políticas públicas. Engajamento coletivo. Fazer o bem para si e para o próximo. A transformação social e institucional começa pela consciência coletiva. O engajamento dos servidores, o diálogo com a sociedade e a solidariedade entre carreiras são as bases para reconstruir um Estado mais justo. Fazer o bem para si e para o próximo significa compreender que a defesa do serviço público é uma causa comum, que transcende categorias e carreiras. As nossas moções. Moção contra a PEC 38 de 2025, a reforma administrativa. A CONACAT reafirma seu posicionamento inteiramente contrário à PEC 38 de 2025, por representar grave retrocesso institucional, centralizar poder na União, reduzir direitos e comprometer a qualidade e a continuidade dos serviços públicos. Segunda moção, pelo fortalecimento da comunicação das entidades representativas. Defendemos o fortalecimento das estratégias de comunicação sindical e institucional como instrumento de mobilização, conscientização social e defesa do Estado de Direito. Terceira moção, pelo fortalecimento dos movimentos associativos e sindicais. Conclamamos todas as entidades do funcionalismo a atuarem de forma unificada e permanente, promovendo ações coordenadas de resistência, formação política e diálogo social. Quarta moção, pela inovação ética e inclusiva no serviço público. A CONACAT defende o uso responsável e estratégico da tecnologia e da inteligência artificial como ferramentas de ganho de produtividade e eficiência, sem desconsiderar o papel humano do servidor. A inovação deve estar a serviço da inclusão digital, da transparência e da proteção de dados, nunca da substituição do trabalho humano, nem da ampliação das desigualdades. Quinta moção, pela valorização do engajamento e da solidariedade coletiva. Reforçamos que a transformação institucional só é possível pela união,
pela empatia e pelo compromisso dos servidores públicos com o bem comum, em defesa de um Estado forte, democrático e a serviço da população. O 10º Congresso da CONACAT, realizado em Cuiabá, no Mato Grosso, encerra-se com a convicção de que o serviço público é o alicerce da democracia e da justiça social. Reafirmamos nosso compromisso de lutar coletivamente contra qualquer forma de desmonte do Estado, de valorizar os servidores e servidoras públicas e de construir um Brasil mais justo, eficiente e humano, com um serviço público forte, moderno e a serviço da sociedade. Cuiabá, 6 de novembro de 2025. Confederação Nacional das Carreiras Atividades Típicas do Estado, CONACAT.